Bom dia, boa tarde, boa noite, bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, nesse momento que estamos vivendo do bear market, a gente vê assim o pessoal meio assustado, né? Tenho visto muito pessoal meio assustado, então eu resolvi fazer um vídeo para vocês aqui no qual a gente vai trazer o panorama tributário, que é o nosso assunto, né? Mas junto com esse panorama tributário, nós vamos trazer aí alguns acontecimentos ao longo do período que eu acho que é interessante da gente recapitular para a gente ver a quantas anda esse mercado, né? A quantas ele esteve no passado e a quantas ele anda hoje, né? Então eu acho que isso é muito interessante. Então, para quem não me conhece, eu sou a Ana Paula Rabelo, mais conhecida por vocês como a loira do imposto ou ainda a Declarando Bitcoin. Eu vou pedir para vocês tocarem a sineta aqui, dá o like para mim aqui no nosso canal, me deixa um comentário bacana aqui que a gente fica muito feliz quando a gente recebe um comentário de vocês e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível para que o YouTube entenda a relevância do nosso assunto criptoativos, ok? Gente, vem comigo, gurias, toca a vinheta aí para nós, por favor. Quando a gente fala do panorama tributário, e eu dou muita aula disso, né, gente? Então, como eu dou muita aula disso, do panorama tributário das criptomoedas, né, os criptoativos, de que forma eles passaram a ser tributados, etc., a gente sempre se reporta a momentos históricos do Bitcoin, né? Então, a gente tem um primeiro momento histórico que eu acho muito interessante, que é justamente quando a Receita Federal olhou para o Bitcoin, né? Então, a Receita Federal olhou para o Bitcoin quando? Quando lá em 2017, março de 2017, eu vou trazer aqui, isso aqui, eu vou ler, em março de 2017, um Bitcoin valia $1.290. Em dezembro passou a valer quase $20 mil, uma valorização de mais de 1.400%. Lógico que esse fenômeno chamou a atenção de todo mundo, portanto, chamou a atenção da Receita Federal também. Veja que como foi esse evento que chamou a atenção, porque aí veio o primeiro perguntão da Receita Federal, que foi na declaração de imposto de renda de 2017, com base em 2016. Esse perguntão ele sai quando? Esse perguntão, as orientações de imposto de renda, elas saem justamente no início do ano, né? Então coincidiu com essa alta do Bitcoin. O que aconteceu nesse período? Aconteceu que o Bitcoin ele saiu do nosso mercado, que até então era um pequeno mercado, o Bitcoin não valia muito, etc. Era mais para quem acreditava, né? E ele invadiu aí os jornais, os investidores de mercado convencional, os investidores institucionais acabaram olhando para o Bitcoin com os outros olhos, o que fez com que o fisco também olhasse. E aí foi nesse primeiro momento que a gente teve ali a Receita Federal se manifestando. Por que será que ela se manifestou? Né? Ela se manifestou porque ela enxergou aquilo que algumas pessoas já enxergavam, o potencial disso como reserva. Veio então a Receita Federal, olhou e disse: isso também tem que ser declarado, né? E isso coincide justamente com a alta. Esse perguntão veio, e ele é com relação a 2016, cujo valor ainda era baixo, né? Mas veio justamente nesse momento de alta. Então, nesse ano, o Manual de Perguntas e Respostas, e eu vou trazer aqui para vocês, trouxe pela primeira vez o termo Bitcoin no seu texto. Vamos lá. A Receita Federal esclarece que, muito embora não sejam considerados como moeda nos termos do marco regulatório atual, isso inclusive é um texto que perdura até hoje, né? As moedas virtuais, como o Bitcoin, devem ser declaradas na ficha bens e direitos como outros bens, uma vez que podem ser equiparados a um ativo financeiro. Veja só, é a Receita Federal na época já falando, equiparando a um ativo financeiro. E essa declaração deve ser pelo valor de aquisição, que é aquilo que a gente fala até hoje, né? Qual é a cotação? Nenhuma, é pelo valor de aquisição. Por que a Receita Federal está falando aqui em valor de aquisição? Tchararara. Gente, porque o valor de aquisição era o valor lá atrás, era valor muito pequeno.
com relação a quem vendeu em 2017, a Receita Federal estava preparando o terreno para 2017, onde estavam acontecendo grandes liquidações. Nessas liquidações, por que era importante o custo de aquisição? Para cálculo do ganho de capital, para arrecadação de imposto, né, gente? Então não vamos nos iludir. Como esse tipo de moeda não possui cotação oficial, uma vez que não há um órgão responsável pelo controle de sua emissão, não há uma regra geral de conversão dos valores para fins tributários. Entretanto, essas operações deverão ser comprovadas com documentação hábil e idônea para fins de tributação, diz a Receita. Os ganhos obtidos com alienação de moedas virtuais, bitcoins, por exemplo, cujo total alienado no mês seja superior a 35 mil, são tributados a título de ganho de capital a alíquota de 15% e o recolhimento do imposto sobre a renda deve ser feito até o último dia útil do mês seguinte ao da transação. Essas operações também deverão ser comprovadas com documentação hábil e idônea. Gente, a gente trouxe aqui uma série de matérias para vocês desse período, porque foi um período de ouro, né? E por que foi um período de ouro? Porque foi um período aí onde o mercado cresceu muito, né? Mas claro, junto com o crescimento do mercado, cresceram outras coisas que a gente vai falar também. Mas enfim, e para quem tem dúvida, e isso também é uma coisa importante para o nosso assunto imposto, tem gente que acha ainda que só precisa declarar a partir da IN 1888 e não, gente. A gente já tinha aqui claro o posicionamento da Receita lá em 2017 de que sim, os criptoativos devem ser declarados. Por que isso passou a importar em 2017? Porque, de fato, em 2017 isso começou a ter grande valor. Então, talvez as operações que foram feitas anteriores a 2017 não tivessem um valor considerável, né? Mas isso não quer dizer que a gente não deva nos remeter a esse período, por exemplo, para cálculo de custo de aquisição. Eu canso de me remeter a esse período para cálculo de custo de aquisição, até para a gente ter um custo de aquisição, né? Porque quando a gente não tem um custo de aquisição, o rendimento é na íntegra, o ganho de capital é na íntegra, é com custo zero. E isso, o custo zero nunca é bom para vocês. Ele é bom para quem? Ele é bom para a Receita Federal, que tributa na íntegra. Então, fato é que em 2017 ela já se manifestava, e fato é que quem tem custo anterior a isso deve sim aproveitar esse custo, porque senão vai ficar, de certa forma, tributando sempre na íntegra. E isso é aquilo que eu digo que a gente tem que se remeter sim às primeiras aquisições. Não existe o aterriza Bitcoin, não aterriza Bitcoin. Vai lá atrás e busca esse histórico, né? Esse é o que eu recomendo sempre. E aí veio a partir daí uma série de coisas. Já veio em 2018, a gente vai passar aqui também umas matérias de época para vocês aí, que em 2018 já existia aqui uma previsão, já tô lendo aqui uma matéria do portal do Bitcoin, a previsão de 2019, empresas poderão escolher entre iPods e mercado de criptomoedas. Isso, na época, já estava se falando nisso. Livecoins, brasileiros já movimentaram 10 bilhões de Bitcoin em 2019. Assim, são coisas assim, são coisas que aconteceram no tempo e foram gigantescas, foram movimentos gigantescos, né? O que pode causar o novo boom do Bitcoin no mercado? Também interessantíssimo da gente ler. A gente tem que lembrar também que 2018 e 2019 foi também onde foi o berço das ICOs, né? Então, o berço das ICOs, vamos falar aí, surgiram várias moedas, inclusive novas promessas de novos Bitcoins, né? Era todo mundo apostando e criando moeda do tipo, quais serão os projetos que serão os novos Bitcoins, né? Então, existiu muito isso. Não que não tenha saído muito projeto bacana, tá? Saiu muito projeto bacana, mas também saiu muito projeto furado dessa época com a promessa de ser o novo Bitcoin. E foi aí também que saiu muita pirâmide financeira. 2018, 2019 foi um ano que as pirâmides financeiras de criptomoedas, elas brotaram. E aí eu trouxe para vocês aqui uma coisa que eu acho muito interessante, que foi uma matéria, foi um vídeo da Suno, né, da época, que trazia aqui as maiores pirâmides financeiras. E entre essas maiores pirâmides financeiras, eles citam o quê? O Boi Gordo, o Telex Free, outras, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Gente,
o Bitcoin, as criptomoedas, elas não criaram as pirâmides financeiras, né? Muito antes, pelo contrário, pirâmide financeira é o golpe mais velho do mundo e já teve pirâmide de boi, de gato, cachorro, papagaio, já teve pirâmide de perfume, de telefonia, já teve pirâmide de tudo quanto é coisa. O que aconteceu em 2018 e 2019, esse boom de pirâmides de criptomoedas, foi que os golpistas acharam no Bitcoin, nas criptomoedas, mais um argumento de golpe, certo? Mas assim, não confundam que Bitcoin é pirâmide. Não, Bitcoin não é pirâmide em hipótese nenhuma, certo? Pirâmide é um golpe antiquíssimo, muito anterior ao Bitcoin, e as maiores pirâmides do mundo não foram em criptomoedas, né? Talvez hoje, a números de hoje, até pode acontecer de hoje a gente já ter algo nesse sentido, mas antigamente a gente teve dezenas de pirâmides que não tem nada a ver com criptomoedas. Aí, se falando de Brasil, o mercado cripto cresceu como um todo, é mundial, mas aqui no Brasil, especificamente, a gente teve esse movimento em 2019 aí gigantesco. É bacana ver esse da Suno aqui para a gente ver que não dá para atribuir ao Bitcoin essa questão das pirâmides, né? Não tem nada a ver com pirâmide que caiu aí prometendo Bitcoin e que nunca nem comprou um Bitcoin na vida útil ou inútil da empresa. Tivemos ainda em 2019, eu acho muito interessante lembrar, e aí eu vou trazer uma experiência minha aqui, porque todo mundo gosta de dizer que sabe tudo e que nunca caiu em nada nesse mercado. Eu caí assumida. 2019 foi o ano da Atlas Quantum cair e foi o ano do GBB cair, o Bitcoin Banco, certo? Quem nunca fez um girinho no GBB, só se tu não estava nessa época. Quem nunca fez um girinho no GBB, e vamos lembrar que o GBB fez muitos milionários, assim como fez muitas falências, né? Mas fez muitos milionários, né? Não vamos dizer que não. O girinho do GBB para muitos deixou saudade. Eu vou dizer assumidamente, eu comprei BitCrowd, tá? Eu estou na recuperação judicial, na RJ, escrevi muito sobre isso no período, e eu estava lá estou na RJ lá e eu tinha BitCrowd comprado, tá? Então, assumidamente, eu assumo o que eu faço. Tá? Eu comprei BitCrowd, estou na RJ e os meus BitCrowds, perdi meus BitCrowds, eu caí nesse conto, tá? Não pode negar aqui o movimento, né? A Negocie Coins movimentou aí uma cifra gigantesca, e enquanto ela estava aí em funcionamento, a gente mais tarde foi saber aí, bem mais tarde, veio aí à tona a novela do Cláudio Oliveira, mais parece uma novela mexicana do que qualquer outra coisa, mas na época não se sabia. Em 2019, o assunto em cripto era basicamente o GBB. O que vai acontecer com o GBB? O que vai acontecer com o GBB? Aí tinha a corrente dos que acreditavam, dos que não acreditavam, dos que perderam dinheiro, dos que ganharam dinheiro, onde tudo isso aconteceu. Claro que tudo impulsionado também por essa alta do Bitcoin, né? E à medida que o Bitcoin foi subindo e se estabelecendo, vamos pensar assim, ele não só subiu, ele se estabeleceu no mercado, né? Também se estabeleceram aí os golpistas, isso é inegável, né? Então, assim, na época, quem achava que era um golpe, alguns aí privilegiados, de cara imaginaram que era um golpe, né? Mas eu, por exemplo, não imaginava tudo isso, né? Eu de fato, eu não imaginava. Para mim foi como uma novela mexicana depois de saber de tudo. Eu não imaginava e como assumidamente eu comprei BitCrowd, tá? Eu comprei BitCrowd e eu girei no GBB, tá? Eu girei no GBB e vou dizer que o girinho deixou saudades, tá? Depois tivemos também aí o caso da Atlas Quantum, gente. Tivemos aí também os BitAtlas, os BTC Atlas aí, né? E também, né, gente, eu também vou dizer que... E é bom, eu vou trazer essa experiência, para vocês não acharem que nós que estamos trabalhando no mercado somos privilegiados. Não, não somos. No caso da Atlas, eu, por exemplo, eu recebi de um cliente um dia antes uma fração, Bitcoin, um dia antes de travar os saques na Atlas, eu recebi uma fração e fiquei presa na Atlas. Depois, para não me incomodar com a Atlas, porque eu não usava a Atlas, mas eu já tinha usado no passado, tá? Se eu disser que eu nunca, lá na época que a Atlas saiu na Globo, com o Cauã, com a Tata Werneck, eu lá nessa época, eu tinha um
uma fraçãozinha lá girando também lá na Atlas, tá? Não vou dizer que de cara eu olhei e era golpe. E a gente tem pessoas grandes aí no mercado que estavam na Atlas também, tá? Inclusive, eu vou dizer mais. Quando caiu o GBB e Atlas, diversas empresas aí fecharam as portas. Ou seja, a gente tinha muita exchange aí que, em tese, estava girando aí nessas duas empresas, aproveitando o rendimento e que depois acabaram quebrando. Vide aí o caso 3xBit, tá? A 3xBit é um caso grave também, grave, porque também lesou bastante gente, né? Grave, porque se acreditava muito na figura da 3xBit, no CEO dela, que era o Sinclair. E, então é muito delicado isso, gente. E, inclusive o Sinclair aí, sem querer ficar falando também no passado das pessoas nem perseguindo, inclusive o Sinclair tá de volta aí no mercado, o hacker do bem aí, se eu não me engano, no episódio do Nubank, né? Então, assim, ninguém nasceu sabendo. Eu costumo, inclusive, dizer para as pessoas que me procuram, às vezes, desesperado porque perderam, e tem imposto, e tem multa, e tem isso, eu costumo dizer que o primeiro ano é um ano de aprendizado, né? Após entender o mercado, aí sim é um ano que tu passa a ter ganho, né? Então, eu, assumidamente, perdi na Atlas, né? E perdi meus BitCrowds lá no GBB. Mas lembrando de novo, foi um período muito complicado para o Bitcoin, para nós aqui. A gente viu que muita exchange não tinha liquidez. Isso é uma das coisas que eu acho muito importante sempre dizer. A gente, quando usa uma exchange, uma coisa que a gente tem que avaliar é se essa exchange tem liquidez, né? E muitas exchanges da época, não só elas permaneceram em pé, como elas progrediram muito, que é o caso da Foxbit, o mercado Bitcoin, a Biscoint, Bitpreço, são exchanges que sobreviveram a tudo isso, né? Cresceram, empresas que cresceram, então hoje dá para dizer que a gente tem que ter orgulho, sim, dessas empresas que sobreviveram a esse período de falta de liquidez. E foi um período muito triste aqui, porque todo mundo, de certa forma, tinha o rabo preso em alguma dessas duas empresas, que foi o GBB e a Atlas, né? Então causou um prejuízo muito grande de fato, né? E ninguém sabe onde está o Rodrigo Marques, né? Até se as gurias conseguirem, tem várias matérias aí que umas dizem o Rodrigo Marques estava no hospital, o Rodrigo Marques estava na Suíça, o Rodrigo Marques estava não sei o que, foi visto e não sei aonde, mas de fato ninguém sabe do Rodrigo Marques, né? E em tese, até onde eu sei, pode ter mudado, foram considerados, não foi considerado pirâmide, né? Foi absolvido. Aí depois a Polícia Federal abriu um novo inquérito. Então, enfim, eu não sei como é que está o caso do Rodrigo Marques, mas sabemos que ele está solto. Cláudio Oliveira está preso. O Rodrigo Marques, ele está solto. Então foram episódios que aconteceram. E nesse ano de 2019 também, o que mais aconteceu? Aconteceu a IN 1888. E por que aconteceu a IN 1888? A IN 1888 ela veio justamente nesse intuito. A Receita Federal avaliou de 2017 para frente aí o que significava esse mercado, quanto representava isso no mercado, e ela quis entender. A IN 1888 ela veio não só para fiscalizar, como também para que o fisco entendesse melhor a questão das criptomoedas. Inclusive, para quem não me acompanha há muito tempo, eu fiz um estudo um tempo atrás sobre a IN e algumas coisas a gente foi corrigindo com a Receita Federal na questão da IN, porque a IN ela começou como um aprendizado, né? Como fiscalização e como aprendizado para a Receita Federal também. Ali ela, de fato, a gente pode dizer que ela passou a conhecer melhor o mercado, conhecer os números do mercado, pelo menos os números de quem declara, né? A gente, de quem não declara, não dá para adivinhar, dá só para elocubrar algumas situações, que são os casos aí que a gente vê todo dia de malha fina. Mas então a IN 1888, veio a IN 1888, em seguida saiu uma outra instrução que é a 1899, que também mexeu em algumas coisas que já tinha na 1888, que é a declaração de criptoativos, e que trouxe aí o nosso primeiro reporte em agosto de 2019. Tais instruções instituem uma obrigação acessória à declaração anual, trazendo uma série de conceitos e obrigações até então inéditos. De fato, até então era inédito. A IN 1888 foi inédito isso de um contribuinte ter uma obrigação mensal de reporte de algo para a Receita Federal. Não existe nada nesse sentido. Então, realmente foi uma coisa
Ó, e lembrando que já era obrigatório, isso aí é texto meu, tá? É texto meu, inclusive lá do meu blog. Isso é um lapso de tempo, né? O pessoal da agência até estava dizendo, Ana, a gente passou tudo isso contigo. Sim, a gente passou tudo isso, né? Já era obrigatória a declaração de criptoativos da Receita Federal no imposto de renda anual, né? Isso que fique claro. Já existia a informação de que sim, a Receita Federal considerava como um equiparado a ativo financeiro e que sim, tinha que ser declarado no imposto de renda e que sim, era sujeito ao ganho de capital. A IN 1888 ela veio disciplinando a entrega desse reporte mês a mês da IN 1888, que não tem nada a ver com o imposto de renda. Ela serve, na época a gente achou até que isso fosse acontecer mais rápido, como base para futuras fiscalizações, na época futuras, né? Hoje já temos essa situação. Então, a Receita teve informações a partir de agosto de 2019, justamente de como funcionavam as exchanges, de como as pessoas operavam, né? E eu me lembro muito claramente, eu no primeiro dia de reporte da IN, eu me lembro, até falei isso com o Rossello Lopes, né? Eu gravei um vídeo amador, eu fazendo uma IN 1888 no primeiro, quando ela, acho que foi às 6 da manhã, que foi disponibilizada às 6 ou 7 da manhã, e eu de cara abri ele fez uma IN manual ali para fazer um tutorial, né? Eu me lembro que eu compartilhei isso com o Rossello Lopes, meu amigão Rossello Lopes, gurias, dei um arroba aí no Rossello Lopes, que tem o Sua Pix, né? E o Rossello Lopes, inclusive, tá trabalhando na função aí da Smart Pay, que disponibilizou os caixas eletrônicos também, né? Um beijo pro Rossello Lopes, um beijo pro Rodrigo, o Rodrigo Digital, que ambos me trouxeram para as mídias do mercado, né? Então, se eu fiquei conhecida, eu devo a ambos, né, o fato de ter ficado conhecida, porque uma coisa é a gente trabalhar sozinho e outra coisa é a gente estar na mídia. E foram essas duas pessoas que me alçaram à mídia, né? Então, eu sempre vou ser muito grata a ambos. Depois a gente tem aí na sequência 2021, né? 2020, ok, a coisa, né, foi seguindo, e aí 2021 a gente já tinha, em 2021 a gente teve a maior alta, mas antes da maior alta a gente teve a Receita Federal se manifestando de novo, né? Então a Receita Federal em 2021 veio novamente se manifestar de forma mais clara, mas ainda não tão clara como em 2022, né? E aí ela veio trazendo código para o Bitcoin, altcoin, para tokens, né? Então também foi um movimento muito interessante. E ela veio aonde? No 2021, perguntão referente ao ano base 2020. 2021, o que? A grande alta, a gente teve aí uma alta histórica, que foi quando o Bitcoin bateu a sua máxima histórica, que a gente vai passar aqui para vocês também, e temos aí eventos que aconteceram em 2021 que nos alçaram também a outros patamares. Foi aí a grande divulgação que a gente teve, um grande movimento comercial em cima do metaverso, das NFTs, os games vieram com força total, a gente teve aí o evento Axie Infinity, que foi uma coisa que no período da pandemia aí agitou os mercados todos, né? Gerando trabalho, gerando renda. E óbvio, a gente lamento muito que é um projeto que não deu certo, lamento muito essa semana, e inclusive, se as gurias quiserem colocar aqui também, a XS despencou, mas na época a XS fez muita gente ganhar uma boa grana, muita gente se manteve em função disso, a gente teve um mercado de trabalho todo que se desenvolveu com a Axie Infinity, então muito triste o fim desse projeto, mas foi um projeto que vão querer me matar, mas foi um projeto muito bacana, assim, e que também deixou muitas saudades, né? E o Axie Infinity, e não defendendo, né? O Axie Infinity tem algumas coisas nebulosas aí sobre o fim do projeto, né? Se especula, inclusive, que antes de haver um hack, o proprietário do projeto, CEO lá da empresa, teria movimentado milhões, né? Eu de fato, eu não sei o que houve, tá? Mas a gente nunca vai poder dizer que não houve uma primeira movimentação de boom de games
com o Axie. O Axie ele trouxe isso. Então, esse boom dos games, esse boom do NFT, muito se dá por conta do Axie Infinity e é um movimento interessantíssimo. A partir daí, a gente teve uma explosão demográfica quase que, né, de NFTs. A gente vê hoje marcas e mais marcas de roupa. A gente tem aí a Reserva, a gente tem a Nike, a gente tem milhões de empresas, milhões de NFTs aí lançados por empresas todos os dias. Essa semana eu postei aí, tem NFT agora do Neymar, tem NFT da Madonna, tem NFT de tudo que é coisa. A gente tem meta humano da Anitta, a gente tem avatar do Raio que o Parta, a gente tem inclusive aí o Facebook, né, gente? Que o Facebook deixou de ser Facebook para virar meta. Né? Então o Facebook aí é o maior exemplo, né, do quanto o metaverso está e estará cada vez mais presente nas nossas vidas, né? Então há de fato uma grande difusão aí do metaverso, da Web3, uma outra coisa aí que estourou, eu acho que o futuro é por aí, é DAO, sem dúvida nenhuma, é DAO, eu acredito muito em DAO, assim como eu acredito no Bitcoin, né, gente? Eu costumo dizer, inclusive, que quando eu enxerguei metaverso, eu vi o que eu vi quando eu vi o Bitcoin. É a mesma coisa eu digo sobre DAO. E não é DAO, tô indicando uma moeda A, X ou Y, um token A, X ou Y, DAO. Não, é tecnologia. Estou falando da tecnologia. A tecnologia é interessantíssima, a gente não tem como fugir. Essa descentralização da DAO é uma coisa magnífica e isso é, de fato, sim, o futuro. Depois, em 2022, agora, com relativo a 2021, um outro fato até que está aqui, é bom a gente fazer esses roteiros para a gente ficar ligado, que em 2021 a Receita Federal, ela trouxe os limites muito claramente, né? Ela trouxe os limites de forma clara, que lá na Declaração de Bens e Direitos, até então, tinha uma confusão, né? Existia uma certa confusão do que, de quanto, a partir de quanto tu deveria ou não colocar lá na Declaração de Bens e Direitos. Eu pregava que todos, uma vez que não havia esse limite pré-determinado, era tudo, né? E a Receita Federal veio e bateu o martelo que era R$5.000, certo? Que é, inclusive, o limite que ela permaneceu em 2022. E em 2022, agora, para finalizar, ela trouxe o quê? Ela trouxe de novo, né, ligada ao que aconteceu em 2021, novos códigos. Então ela ampliou ainda mais o leque, trazendo NFTs em código específico e trazendo as stablecoins em códigos específicos. Até tinha me esquecido. Mas 2021 é um ano que se falou também muito em stablecoin, né? Até em função da SEC, né, nos Estados Unidos, mas se falou muito em stablecoin, né? Então, stablecoin também é um assunto de momento e a Receita Federal trouxe em 2022 aí, demonstrando que ela está muito ligada. Ela trouxe então os códigos de novo de forma ampliada e aí trouxe de forma muito detalhada de que forma isso tudo deve ser declarado. Ela respondeu, inclusive esse ano a gente teve respostas dela no sentido do que são considerados os bens de pequeno valor, né? O pessoal tinha aí certa sonho de que podia ser bem de pequeno valor com relação ao Bitcoin, com relação a Ethereum, etc. Esse sonho foi um sonho que acabou, a Receita Federal já elucidou. Existe a outra questão que é a questão da permuta cripto-cripto, né? Existia essa celeuma ou se a Receita considerava ou não a permuta como tributável, né? Se bateu esse martelo no momento que a Receita publicou a solução de consulta, a resposta à solução de consulta foi de fato, né? Já tiveram duas soluções nesse sentido, de que sim, as permutas cripto, as compras efetivadas de uma cripto por outra, elas são tributáveis, não são tributadas, não basta não ter havido a transação em moeda fiat, não basta não ter havido saque. Então, sim, o fato gerador é a permuta. Por mais que se diga que tem aí aspectos inconstitucionais e etc., sim, tem, mas não se tem ganho de causa nisso ainda. Então, a Receita Federal fez o papel dela, ela segue a lei e, por lei, a permuta é tributável. Gente, isso no futuro tudo pode mudar a partir da regulamentação. A gente teve em 2021 aí a questão da regulamentação do mercado, que vem se arrastando. Na verdade, vem antes, tá?
O primeiro projeto, o primeiro PL, ele vem de antes já e foi se arrastando, e vai se modificando, em 2021, 2022, está terminando e a lei Bitcoin ainda não foi aprovada. Então temos essa lei Bitcoin aí que vai de um lado para o outro, que prevê algumas coisas que são até duvidosas, que é a questão da não segregação patrimonial, que é uma coisa que eu sou muito contra, já falei disso por diversas vezes. Eu acho que quando a gente põe um Bitcoin em custódia na corretora, esse Bitcoin tem que estar em custódia, ele não pode ser utilizado para giro da corretora. Então, para mim, isso é uma coisa muito clara e aparentemente né, para o Congresso não é, porque vai passar. Em tese, vai passar sem a segregação patrimonial. Então, eu sou muito contra isso. Então, gente, a gente viu nessa evolução toda o quê? Que o mundo, independente de hoje nós estarmos no momento de baixa, mas vamos lá, ainda que esse momento de baixa seja muito superior àquilo que a gente começou, certo? Mas estamos caminhando juntos para o futuro. Estamos, né? A gente não visualiza mais, não vislumbra mais um futuro sem criptomoedas, um futuro sem NFT, sem metaverso. Lembrando que NFT é criptoativo, sim, gente. A menos que saia uma regulação no sentido contrário, é criptoativo, sim. A gente tem aí a CVM se manifestando com relação aos tokens. Tokenização é um movimento que veio para ficar. Hoje a gente já viu que tudo é tokenizável, né? Assim como o crédito de carbono é tokenizável, o imóvel é tokenizável, gente, até gente é tokenizável. Então, assim, tudo é tokenizável. Então, a gente vive um mundo que caminha para cada vez mais a ascensão das criptomoedas. A gente vê, inclusive, aí as moedas digitais dos bancos centrais, claro, com uma concepção diferente, mas também é um caminho que está se percorrendo. Então, eu não imagino, e eu tenho certeza de que quem me acompanha também não, é uma questão de espera, é uma questão de espera e paciência. Eu não imagino mais um mundo sem Bitcoin, sem Web3, sem metaverso e sem DAO. Ao contrário, eu conto com isso, eu acho que esse futuro existe, todas essas coisas, e é por esse futuro que nós estamos aqui sempre. Costumo dizer também para os meus alunos que o Bitcoin mudou a minha vida, que mude a vida de vocês também. Isso não é uma recomendação de investimento. Estamos falando de tecnologia, gente. A tecnologia mudou o mundo. Nós estamos vivendo um mundo Matrix, sim, e essa tecnologia ainda vai mudar mais ainda o mundo. E quem não estiver caminhando na tecnologia, infelizmente está fora do mercado. A gente teve diversos aspectos aí, inclusive a pandemia, para nos mostrar a importância da internet, a importância do online, a importância de metaverso, a importância de criptomoedas, a importância desse nosso mercado, né? Então, gente, salto de fé, ripa na chulipa, como se diz lá na minha terra. O Bitcoin, ele vai subir. Ele está agora numa momentânea alta, né? Mas eu ainda acho que ele vai baixar mais um pouquinho. Não quero fazer aqui também um gráfico de análise. Mas eu tenho certeza, e a gente sabe disso, o Bitcoin ele tem um número limitado, né? Ele vai até 21 milhões e terminou. Isso quer dizer que quem tem Bitcoin hoje, quem comprar Bitcoin, quem receber Bitcoin no futuro, e quando chegarmos no limite, né, de 21 milhões de bitcoins minerados, vocês terão um bem escasso frente à humanidade. E esse bem vai valer muito. Então, gente, o Bitcoin, ele veio para revolucionar o mundo e ele, para mim, eu sou Bitcoin de carteirinha, ele é ainda a moeda do futuro. Não se fez nada que substituísse o Bitcoin. O Bitcoin nos trouxe a blockchain, né? Isso é inegável. Então, eu acredito muito na tecnologia e conto com vocês nesse futuro. Bitcoin, Web3, DAO, Metaverso. Nos vemos no futuro.